Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Conhecidíssimo texto. Com alergia braba, mas vamos embora. Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus falando com Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Eu quero falar aqui sobre a igreja do Deus vivo. E a minha palavra é baseada aqui em dizer as características fundamentais da igreja do Deus vivo. É importante, de vez em quando, eu sei que isso é um assunto que o povo da igreja conhece, o povo sabe, mas tem que lembrar porque tem gente nova, tem gente chegando, tem gente desigrejada que está me assistindo. Não vai embora não, fica aí. Fica aí, não desliga, não troca não, continua aí. Né? E que a gente precisa ensinar não é fácil. Por quê? Porque você tem que repetir. E eu já falei para vocês, e vou lembrar de novo, né? Uma vez eu fui falar para Mike Murdock, ele veio pregar no congresso nosso, aí ele pregou. No ano seguinte, ele voltou e pregou a mesma mensagem. Aí eu fui falar com ele, eu falei, é interessante, pastor, o senhor pregou no congresso a mesma mensagem que o senhor pregou no passado, o senhor pregou esse ano. Os pastores brasileiros não têm costume de repetir mensagem. A resposta dele foi dura, seca e crua. Eu não sabia que vocês eram ignorantes. Aí ele falou, foi dura a resposta, mas estava certo. Ele falou, como é que um povo vai aprender se você fala uma vez só? Como é que é? Aí você vai para os especialistas aí, tem que ouvir entre 17 e 21 vezes. Vai para uma memória de longo prazo, um ensinamento. Então, mesmo que você já saiba tudo sobre a igreja, eu vou te lembrar aqui algumas coisas. Vamos lá? As características fundamentais da igreja do Deus vivo. A primeira delas é que Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento, não é Pedro. Pois tu és Petrus, não é? Blocos, ou melhor, pedaços de pedras removíveis. Mas sobre esta pedra, bloco rochoso, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada em Pedro, como a igreja católica quer ensinar, e a prova é ir para o contexto. Você quer saber se alguma coisa é doutrina, é regra, tem que ir para o contexto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3,11, ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então aqui tem o primeiro texto de um contexto, mostrando que o fundamento é Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando a ele, pedra viva, na verdade rejeitada pelos homens, mas para com Deus, preciosa. Está falando de Jesus, a pedra fundamental. E no versículo de número 6, desse mesmo capítulo, de 1 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer, né, que as escrituras declaram, eis que em Sião eu ponho a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e todo aquele que crer nela não será confundido. Está voltando a mostrar que Cristo, a pedra de esquina, era a principal pedra de sustentação de uma construção. Mostrando que Cristo é o fundamento da igreja. É a base. Sem Cristo não tem igreja. Sem Cristo no fundamento não vai existir igreja. Essa que é a primeira grande verdade. A segunda é nesse mesmo texto que ele está dizendo, né?
tu és Pedro, não é? E sobre esta pedra eu edificarei não está dizendo que vai edificar algumas. Então, a igreja, característica da igreja de Jesus Cristo é que ela é única. Cuidado para não fazer confusão com denominações. Mas se a igreja é única, como é que tem um monte de denominações? A igreja é única, mas as denominações cumprem aquilo que está em 1 Pedro 4,10, a multiforme graça de Deus. A igreja única é o corpo místico de Cristo, formado por aqueles que entregaram sua vida a Cristo e obedecem a sua palavra. Então a igreja, ela é única, só tem uma. Agora, como Deus manifestou a sua graça de maneira multiforme, não uniforme, porque Deus manifestou a sua graça de maneira multiforme, não uniforme, porque ele fez indivíduos. Indivíduos é a qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. Só existe você no planeta Terra. Então, Deus, conhecendo o ser que ele criou, como ele criou indivíduos, ele manifesta a sua graça de maneira multiforme, não uniforme. Aí tem que ter batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Universal, né? Igreja da Graça, Igreja do Cuspe de Cristo. Tem cada nome aí que é fantástico, né? É cada nome que dá até medo de entrar. Mas é a igreja. Né? Por quê? Porque é a multiforme graça de Deus. Agora, tem uma outra coisa. Eu edificarei a minha, pronome possessivo, exclusivamente de Cristo. A igreja é exclusivamente de Cristo. Pastor que pensa que é dono da igreja, está na hora de sair. Tem pastor aí que pensa, não é aqui na Devec não, que pensa que é dono da igreja, e por ele pensar que ele é dono da igreja, ele faz do dinheiro o que ele quer. Por pensar que ele é dono da igreja, ele usa o dinheiro para ele e para a família dele, e a igreja vive a dispensa de bancar só o pastor e a sua família nabescamente. Então, quando um pastor pensa que é dono da igreja, está na hora de sair. Eu vou pedir, que eu vou dar o sinal para você, eu só quero que você diga a palavra sai. Quando eu baixar minha mão. Eu só quero que você diga assim, sai. Tá lá, vou contar 1, 2, 3? Sai. Então, vamos lá. Se algum pastor aqui da Devec pensa que é dono da igreja, se alguém pensa que é dono do coral da igreja, do grupo, calma, é comigo, sou eu, é na minha mão. Se alguém pensa que é dono do grupo de louvor, se tem algum desavisado aqui, que está pensando que é dono da juventude da igreja e dos adolescentes, se alguém pensa, alguma digna, queridíssima, cheirosa irmã, que pensa que ela é dona das mulheres vitoriosas, se alguém pensa, alguma irmã muito santa, que ora muito, e que pensa que é dona do departamento das intercessoras, se tem algum aqui que pensa, porque comanda obreiros, são donos dele, se tem alguém aqui que cuida do departamento da escola dominical e que está pensando que é dono do departamento, se tem alguém que serve em qualquer área da igreja e pensa que é dono, tem que sair, meu irmão. E se não sair, eu tiro. Esse é um problema. O camarada pensa que é dono, e como ele pensa que é dono, aí vem uma outra coisa de um efeito, é psicológico. Ele pensa que é dono, aí começa a maltratar a ovelha, começa pensando que a ovelha é capacho dele, começa a maltratar a ovelha, sabe? Não reconhece o valor delas, nem o trabalho voluntário das ovelhas, né? Quer dar bronca a todo custo em diácono, a qualquer um que quer esculhambar, porque está pensando que é dono. Está falando, fica tranquilo. Está enganado aqui.
aqui eu digo, aqui eu pego os cabeças. Isso é, quem toma conta de departamento aqui é pastor. Então, meu filho, quando eu ponho na canela, com força, para doer, eu não pego o diácono aqui para arrebentar, eu falo com quem é o responsável. Eu chamo o responsável. O que está acontecendo com isso aqui? Por que está acontecendo isso aqui? É o responsável. Meu negócio é com o responsável. Como é que eu vou ficar falando irmãos que estão aqui, que vêm do trabalho, chega cansado, e eu vou ficar em cima do camarada aqui dando burdoada e pancada? Não, eu falo com quem é responsável. Sabe? As pessoas estão num trabalho voluntário. E a gente não é dono da igreja, irmão. Nós estamos trabalhando para quem é dono. Ela é exclusiva do Senhor Jesus. E se tem pastor por aí que é dono da igreja, está me assistindo, cai fora dela. Porque ela não é de Jesus, porque tem um cara que é dono, que faz o que quer, que pensa que pode fazer o que quer, e o dono da igreja só está olhando e diz assim, eu estou te dando corda, porque eu sou muito misericordioso, eu sou muito longânimo, e é verdade, eu sou muito benigno, se não fosse isso eu já não estaria aqui, então eu estou te dando corda, mas não pensa que eu estou aprovando o que você está fazendo. Mas chega uma hora, chega aqui, filhinho, vamos acertar a conta. E eu já vi cada uma nesses 40 anos que eu sou pastor, eu já vi tanto pastor poderoso, mas muito poderoso, com força, pastor de ministério gigante. Onde é que eles estão? Onde? Foi? Meu irmão, não brinque com princípios que Deus estabelece. Não brinque, não. Quarto lugar, característica da igreja do Deus vivo, é o corpo vivo de Cristo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Paulo faz essa analogia em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Como eu já disse aqui, corpo é um conjunto de membros interdependentes. Isso é corpo. O corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, está lá no versículo 27, Jesus dizendo, olha, vocês são membros do corpo, são meus membros em particular. Jesus faz essa declaração no versículo 27. Em Colossenses 1,18 diz que Jesus é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, A igreja não é membros isolados, mas é o corpo. A igreja tem muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. E diz lá no versículo 18 de 1 Coríntios, capítulo 12, que é ele que coloca os membros como ele quer, não é você que vai para onde você quer. É ele que coloca. Ele coloca os membros como ele quer. Uma outra coisa muito importante, que eu já falei, falo e vou continuar falando, fora do corpo, membro apodrece, não tem valia, morre. Fora da igreja, não tem vida. Por que você acha que a Bíblia faz essa analogia? Por quê? Essa comparação de corpo com a igreja? Porque membro, fora dele, morre. Fora da igreja você vai morrer. E qualquer tentativa paralela de fazer algo parecido com igreja é Satanás. É diabo que está. Qualquer tentativa de tirar você da igreja, eu não estou falando de templo. Igreja, corpo. Igreja é só igreja onde os membros estão interligados com uma autoridade espiritual. Com uma autoridade espiritual. Então, manda rasgar o que está em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores. A autoridade da igreja. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, ao anjo da igreja. O Senhor fala com os pastores da igreja. Mas então se não tiver pastor na igreja, momentinho, se tiver alguém com autoridade delegada. Em Atos capítulo 8, o Filipe, diácono ainda, era diácono, depois passou a ser evangelista, ele estava autorizado pelos apóstolos a ir a Samaria. Pode ser que tenha um lugar que não tenha um pastor, uma mulher, um homem, mas tem uma autoridade delegada. É aqui que mora a brincadeira. Um cara nego aí que não é nem pastor, quer delegar autoridade, não tem autoridade para delegar.
Só ministro que pode delegar uma autoridade na igreja, para ser igreja. Você pode dar nome do que quiser, grupo, quartel, batalhão, qualquer tralha que você quiser, menos igreja. Não, o apóstolo Paulo era independente. Tem gente que não lê a Bíblia. O apóstolo Paulo era independente? Vai ler os 4 primeiros versículos de Atos 13. Paulo pertencia à igreja que estava em Antioquia, está o nome dele lá, Saulo. Quando é que o ministério apostólico de Paulo foi liberado? Quando a igreja impõe as mãos sobre ele e Barnabé. Não, mas esse aí é Saulo, é um outro. Aí, para acabar com essa conversa, o versículo 9 diz: Saulo, que se chamava Paulo. Está falando de Paulo mesmo, o apóstolo. Paulo estava subjugado à igreja. Que conversa fiada é essa? Você pensa que você pode ter vida cristã fora da igreja? Sem pastor? Com um bedeu na frente de um grupo? Um Zé Minhoca bobalhão que não tem autoridade? Hã? É para isso? Essa aqui é a verdade, irmão. Tá um aí, ó. Um bobão que disse que ia ser presidente da república. Nem para ganhar a legenda o miserável consegue. Eu avisei. Vamos ver quem é mentiroso. Sou ele. Avisei aqui, avisei no púlpito. Pode levar para ele aí, que eu não tenho medo. Tá aí, um monte de gente seguindo uns caras desses. Meu irmão, acorda, meu irmão. Acorda. Tem um pastor, tem um homem vocacionado, tem um cara chamado por Deus. Não estou falando do grau intelectual dele, não estou falando... Ele tem. Então se submeta. Você é ovelha, e ovelha submete ao pastor. Outra analogia que é feita. Hã? Por que não faz analogia com outra coisa? General, por exemplo. Um dia fazendo analogia, né? Príncipe, não, ovelha. Ovelha perde noção de perigo rapidamente. Ovelha só entende voz de pastor. Só reconhece voz de pastor. Ovelha precisa estar junto de outras e ter alguém que comande. Isso é a igreja. O corpo místico de Cristo. É o corpo vivo. É a igreja. Você está assistindo a Santa Ceia hoje aí online, né? Pode ser que você esteja doente. Pode ser que você está num lugar que não tem nenhuma igreja. Isso é, fisicamente com membros e um pastor. Pode ser que você está cuidando de uma pessoa. Pode ser que você está num trabalho. Não, a tua igreja é online. Então você não tem igreja, você não é da igreja. E você vai morrer espiritualmente. É duro o que eu estou falando? Eu estou falando para a gente que está me assistindo. Poxa, pastor, não fala não, o pessoal manda até oferta para o seu ministério. Ué, então quer dizer que eu posso ser comprado? Porque alguém manda oferta? Que conversa é essa? Pode mandar oferta que quiser. Tu vai morrer espiritualmente se você não estiver ligado a outros membros. Porque é corpo, e corpo para poder existir, sobreviver, tem que ter membros. E membros para ter vida tem que estar ligado ao outro. Irmão, não tenta inventar, gente. Inventa que vai ter problema. Eu não gosto muito desse pastor, então vai para o que você gosta. Agora, o perigo é você não gostar de nenhum. Porque se você não gostar de nenhum, você está fazendo uma coisa que Freud... Tem uns negócios que esse cara falou que é certo. Você está fazendo uma transferência para o outro daquilo que você é. Como você não se vê bem, você não vê ninguém bem. Então ninguém presta, porque você não presta, você acha que você não presta. E você projeta, projeção e transferência. 2 mecanismos de defesa do psiquismo humano. Ou você projeta no outro que você é, ou você transfere para o outro que você é. Não, essa igreja é isso, aquela igreja é aquilo, aquela igreja é outra, esse pastor é assim, esse grita muito, esse fala mais, esse apoia fulano, aquele apoia Beltrano. Não. O problema é você. Acerta. Aqui não é o céu. Quando reúne aqui a classe de novos membros, aqui, domingo, eu vou dar uma palavrinha quando eu estou aqui. Minhas primeiras palavras para introduzir o povo na ADVEC. Está aqui o pastor Fernando, que é o professor. Eu digo, gostaria de informar, se vocês estão pensando que aqui é a igreja perfeita, pode tirar o cavalinho da chuva, porque a igreja passou defeito o dia que você chegou nela.
O dia que eu cheguei nela, essa cambada de pecador miserável que sou eu e você. A igreja não é o céu. A igreja prepara para o céu. A igreja é para isso, é um bando de pecador. E o negócio é tão interessante que a Bíblia mostra 4 tipos de cristãos que estão na igreja. Não tem um tipo só não. Para ver como é que a gente é ruim. Tem o fraco, tem o carnal, tem o menino, e só tem uma classe que todo mundo queria, os fortes. E Paulo trata todos eles como igreja. E nós temos que entender que isso aqui é a igreja. Deixa o menino aqui, deixa o fraco aqui, deixa o carnal aqui, misturado com o forte para ele melhorar. Você quer a igreja perfeita quando você é cheio de defeito? É igual uma vez, há tempos atrás, aí um irmão ficou internado no hospital um tempo, depois quando voltou veio reclamar. Isso tem anos. Porque ninguém foi me visitar, começou a dizer, estive no hospital, ninguém foi me visitar. Chama aqui, irmão. Tudo bem, meu irmão? Pai do senhor, quando é que você visitou alguém quando você estava com saúde? Quando é que você visitou alguém quando estava com saúde? Você quer exigir aquilo que você nunca fez? Muda teu discurso. Quer exigir o que nunca fez? Nunca visitou ninguém. Que gracinha! E agora está gemendo porque não foi receber o visita. Quer exigir o que nunca fez, então comece você a fazer. Essa que é a verdade, meu irmão. Essa que é a verdade. Quinto, a igreja é poderosa. Não, é poderosíssima. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que significa? A porta do Hades. Isso é, nem a morte pode impedir, destruir a igreja. O sentido aqui é que não existe nenhum poder que possa derrubar, impedir a igreja. Quer ver na história? Pior do que aqueles caras, os imperadores que tinham poder de vida e de morte. Os caras eram considerados Deus. Eram cultuados como Deus. Não conseguiram acabar com a igreja. Botou crente em arena, botou crente para virar poste de iluminação, tacou fogo, fizeram o diabo. A igreja continua. O comunismo, o que o comunismo fez, meu irmão? Quando o Mao Tse-tung dominou a China com o comunismo, ficaram 30 anos sem ter notícia da igreja. Quando voltou a ter notícia da igreja da China, repressão, morte, pastor fuzilado, crente morto, um rolo desgraçado no comunismo chinês. Quando teve notícia da igreja, abriu, tem 50 milhões de crentes. E o comunismo na Rússia, Cuba, tudo isso, não tem como, não tem. Que, irmão, olha, a igreja, não tem poder econômico, não tem poder político, não tem islamismo. Vai ver o que eles fizeram no Irã com os crentes. Não pode, mata, prende pastor, executa pastor e está lá a igreja. A igreja é poderosa, gente. Ninguém para a igreja, muda sistema, muda governo, entra comunismo, vem socialismo. Nem mundo pode destruir a igreja. Ela é poderosíssima. Ela é tão poderosa que em Mateus 18, o Senhor diz assim, olha, o que a igreja ligar na terra é ligado no céu. O que a igreja desligar na terra é desligado no céu. Meu amigo, você já é o poder que foi dado à igreja. A igreja tem poder de ligar e desligar. Pode me excluir da igreja. Você é louco? Não tem problema não, pode me excluir. É mesmo? Você acha que é assim? O que a igreja desliga na terra, desliga no céu, rapaz. A igreja tem um poder incrível. O poder de fazer o céu agir pelo que a igreja concorda ou discorda. Isso é sério. Não brinca com esse negócio, não brinca com a igreja. Eu nunca vi ninguém mexer e brincar com a igreja e sair dela ileso. Sai ileso não, irmão.
É coisa muito séria isso aqui. Sexto, a igreja é a embaixada do céu na terra. A embaixada representa uma nação em outro país. A coisa é tão séria que onde tem uma embaixada, as forças policiais, militares daquela nação não podem entrar, porque ali é a nação. A embaixada do Brasil em Roma, ali naquele lugar é o Brasil. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília, naquele lugar é os Estados Unidos, não pode entrar. Não tem como entrar. Vocês já viram vários casos de refugiados políticos de uma nação que corre para a embaixada? Ninguém toca. Porque é a representação visível. A igreja é a embaixada, meu irmão. Olha que coisa, e por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20, diz assim, que Deus nos chama de embaixadores da parte de Cristo. Esse negócio não é fácil, não. A igreja é tão poderosa de que representa o céu na terra, que até o mundo espiritual conhece, seja de Deus ou do diabo. Está em Efésios 3, 10 e 11. E agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus nosso Senhor. E agora, pela igreja. Eu gosto de dizer isso. Como a Bíblia já mostrou no livro de Jó, que o diabo é um ator que vive passeando pelo planeta Terra, só buscando quem possa tragar e prejudicar. Então eu vou conjecturar que eu não estou fazendo nenhuma heresia. O diabo passeia pelo planeta Terra e vê áreas de pornografia e diz assim, isso aí é meu. Vê áreas do narcotráfico, domina esse negócio. Vê áreas de gente que odeia a Deus, isso é meu também. Aí vai passando. Áreas, palácios, lugares onde a corrupção, a roubalheira, isso é meu. Aí vem o capeta, vem por cima, vem no ar, passa por uma igreja. Tem alguém maior do que eu. Quando Satanás olha a igreja na terra, é um sinal para ele que tem alguém maior do que ele. E agora, pela igreja, sejam conhecidas de principados e potestades o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É pela igreja. Se tem algum capeta voando aqui por cima, tem a igreja reunida ceando. Lá tem uma igreja. Lá tem uma manifestação de que existe alguém maior e mais poderoso que ele, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Irmão. Sétimo, características fundamentais da igreja. Ela pertence ao Deus vivo. Está lá em 1 Timóteo 3,15. Para que sabeis como se deve andar na igreja do Deus vivo. Não é Deus morto, não. Não é Deus capenga, não. É Deus vivo. Aquilo que está lá no Salmo 99, versículo 1 e 2. O Senhor nosso Deus reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus. Aquilo que está em Isaías 40, 22, que o Senhor está sentado sobre o globo da terra e vê os seus moradores como gafanhoto. Ele estende os céus, está falando do universo, como uma cortina. E desenrola como uma tenda para a sua habitação. O que é isso, meu? Que Deus? Está falando do universo. O Deus que está no controle, o Deus vivo e poderoso no controle do universo. Aquilo que está em Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. É esse é o Deus vivo que é o Senhor da igreja. Do texto que todo mundo conhece, mas não custa repetir, de Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Olha o que Paulo diz sobre esse Deus vivo da igreja em Colossenses 1, versículo 15 e 16.
Porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, porque ele é vivo e sustenta a sua igreja. Em oitavo lugar, a última característica que eu quero falar, que está nesse versículo de 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja proclama a verdade do evangelho. Que o homem tem que se arrepender. Que tem que entregar sua vida a Cristo. Que vai dar conta a cada um de si a Deus. Que o pecado leva para o inferno. E que o arrependimento e a conversão a Cristo leva para o céu. Que vai ter céu e inferno. Que a igreja vai ser arrebatada. Que Deus vai recompensar a obra de cada um. Isso aqui é a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Não interessa qual a opinião sociológica. Não interessa o que o mundo está dizendo. A verdade do evangelho, ela é a coluna e firmeza da verdade. Aborto vai contra a lei de Deus. Sexo, homem com homem, mulher com mulher, ou com animais, é pecado, é abominação. Deus detesta. Isso é verdade. Não gostou, manda me prender. Agora uma promotora, o delegado pediu, arquiva, porque a campanha da Natura, eu falei, como é que bota uma mulher para ser marca de um homem na campanha do Dia dos Pais do ano passado, da Natura? Eu larguei o aço em cima. Aí o ativismo gay entrou com uma ação contra mim por transfobia. Já não é mais homofobia, é transfobia. Aqueles que mudam de sexo. Né? Aí a promotora, que ela não tem nada que fazer na vida, não aceitou, abriu um processo contra mim, por transfobia. Eu vou perguntar a ela, no dia que eu for na audiência, agora em setembro. Eu vou dizer na lata. Porque tem uma primeira audiência, aí perguntou, aí eles, o Ministério Público, pergunta se eu quero pagar uma multa. Eu falei, pagar o quê? Pagar o quê? Porque pode encerrar, você paga uma multa e encerra o processo. Eu falei, não pago multa, eu vou até o final. Isso aí tem a ver com a minha fé, com o meu princípio, eu vou negar isso? Então vamos embora. Eu quero olhar para ela e dizer na cara dela, eu vou dizer, olha, eu vou lhe fazer um desafio na ciência. Eu vou falar para o juiz, excelência, eu quero desafiar a promotora, na ciência, a minha declaração. A Tami Miranda é do sexo feminino e do sexo masculino secundário. Desafio qualquer um me contraditar essa afirmação científica que eu estou falando. Em todo o DNA de todas as células está marcado se é masculino ou feminino. Todo. E daqui a 1000 anos, se pegarem um fragmento de Tami Miranda, feminino. Se daqui a 1000 anos, pegar um fragmento aqui de um homem aqui, masculino. Que conversa é essa? O Ministério Público está a serviço de companhia? Eu vou entrar, mas vou lascar em cima. Não tem medo deles? Porque a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Fala, não, pastor, cuidado, olha, cuidado, é perigoso. Meu irmão, sabe o que eu fico com vergonha? Eu fico com vergonha de hoje, sabe de quê? Que me dá vergonha, por isso que eu não me calo. Quando eu penso na igreja primitiva, que os imperadores primeiro pegavam os filhos para entregar a leões. Quer negar a fé? Se negar a fé, vai todo mundo embora. Não vai negar, não? Entrega as crianças aí para os leões comer. E o pai vendo filho ser destroçado por boca de leão. Você parou para imaginar numa brincadeira dessa? E o cara não negar a fé? Que igreja é essa? Covarde, medrosa, que quer adaptar o evangelho a esse mundo podre, que jaz no maligno, que o diabo domina, 1000 vezes não, então vão ter que me prender. E vou com alegria e manda bananada.
se eu for. E se deixar entrar, uva moscatel. Você conversa, rapaz, eu fico com vergonha. Vamos adaptar o evangelho. Não é bem assim, não. Que conversa é essa? A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Como é que pode negar as verdades da Bíblia? É por isso que eu digo, como é que um crente pode votar em gente que defende aborto, ideologia de gênero? Que crente de porcaria é esse? Que evangelho é esse? Que fé é essa? Paixão política, vota num cara que defende aborto, que defende ideologia de gênero, que já meteu o pau em família tradicional, que diz que é arcaica. Como é que pode? Que igreja é essa, minha gente? É um negócio de doido, rapaz. Que igreja é essa? Que igreja é essa, gente? Não é no século passado, não. É agora. Na China, mandaram derrubar tudo que é símbolo de igreja. Não pode usar rede social para pregar o evangelho. Isso é agora. Não é o século passado, não é agora. Em Cuba a mesma coisa. Agora, gente. O novo governo da Colômbia, esquerdopata, mandou 40 generais para a reserva que combatiam narcotráfico e vai soltar os narcotraficantes. Na Bolívia, a esquerda já está perseguindo a igreja. E vão chegar na Colômbia e querem chegar aqui. Em nome de Jesus, não. Só se a igreja não quiser ser igreja. Se a igreja for igreja, não tem sistema que vai vencer. As minhas considerações finais para encerrar a mensagem. A primeira: se ele é o cabeça da igreja, quem conduz a igreja é Jesus. Não é inteligência de pastor, não é capacidade intelectual de pastor, preparo de pastor ou força de liderança. Quem comanda, quem está na frente da igreja, quem dirige a igreja é Jesus Cristo. Não podemos abrir mão disso jamais. Segundo, se Apocalipse 19:16 diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, temos que obedecê-lo. Terceiro, se ele é Senhor e Rei e conduz a igreja, temos que cumprir a missão que ele determinou para a igreja: pregar o evangelho, discipular, levar as pessoas ao batismo. Você não é igreja? Você não é membro da igreja, do corpo de Cristo? Então você tem que cumprir a ordem de quem pode mandar, que é o Senhor. Esse Senhor que é da igreja, ele possui todo o poder. A declaração de Jesus em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quinto lugar, uma coisa linda: você é da igreja do Deus vivo, você é membro do corpo de Cristo, então tenha certeza que Ele está com você e em você. Aquilo que está em João 14:16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar um outro Consolador que fique convosco para sempre. O Espírito que o mundo não conhece, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, a coisa mais sensacional é quando Paulo escreve em Colossenses 1:26 e 27. O mistério que esteve oculto em todos os tempos e em todas as gerações, e que agora é manifesto aos santos. O que foi oculto a Abraão, o que foi oculto a Davi, o que foi oculto a Moisés. Olha as figuras. O único cara na Bíblia que é chamado amigo de Deus, Abraão. O maior profeta da Bíblia que Deus falava cara a cara, único, Moisés. O homem segundo o coração de Deus, Davi.
Daniel, Jeremias, Ezequiel, Neemias, bota na lista quem você quiser, Noé, eles não entendiam e não compreendiam, mistério que não é revelado ao homem, eles só entendiam de Deus conosco. Na mente deles não tinha compreensão porque não foi revelado, só tinha a ideia de Deus com, não de Deus em. Aí vem Paulo e diz: o mistério que esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios? Cristo em vós, esperança da glória. O que não foi revelado a Abraão, Isaque, Jacó, a Davi, a Moisés, a Abraão, foi revelado a você, os gentios que foram enxertados. Oh, aleluia! É para você abrir a tua boca e exaltar: Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Aleluia! E para terminar, ele vai voltar para buscar a sua igreja. João 14, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar lugar e voltarei outra vez para levar vocês para junto de mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia, ele vai voltar. Por isso que Pedro diz aí: eu falo a peregrinos e forasteiros. Você está de passagem aqui, viu, filho? Não bota teu coração em carro, casa, dinheiro. Não põe não. É tendo como se não tivesse. Lei do desapego, meu amado. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É você, igreja. Para que tenham direito de comer da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Agora eu gosto desse texto aqui, de Apocalipse, capítulo 19. Esse aqui é bonito. Capítulo 19, versículo 16 e 17. E ouviu um barulho no céu como de muitas águas. Ouviu as vozes no céu dizendo: regozijemo-nos, alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa já se aprontou. Daqui a pouco, meu querido amigo, meu querido irmão, vamos ter a marcha nupcial. Esse negócio vai ser quente demais. Eu fico imaginando esse negócio. A trombeta vai soar. É igual o cara quando faz a abertura, que o pessoal sabe que vem a noiva e a igreja fica de pé. Cadê o tecladista? Entra aqui logo, meu filho. Vamos terminar a mensagem. Vem um cara do teclado aí. Onde é que está? Isso, meu filho. Vamos lá. É isso aí. Isso aqui todo mundo sabe. Você já viu como é que é entrada? Por favor, meu filho, bota uma música para entrar padrinhos aí, por favor. Bota uma música de padrinho aí, que vai entrar padrinho no casamento. Põe a música aí. Ninguém se levanta. Ih, o sapato não combina com vestido. A língua ferina. Olha o penteado que está. Decote está grande demais. Aí daqui a pouco, meu irmão, a marcha nupcial. Aí o que faz? Começou a marcha, aí vem a noiva. Toda a igreja fica de pé.
Viaja comigo para qualquer época da eternidade. A trombeta é a marcha nupcial. Os que vão assistir são os anjos. Eu creio que os anjos vão dizer: é linda, é santa, é pura, é perfeita, é vencedora. Quem está lá na frente esperando a noiva? O noivo. Como é que é o noivo que vai esperar a noiva? Apocalipse 1 e Apocalipse 19. Aquele que na sua cabeça tem muitos diademas. O seu rosto brilha como o sol do meio-dia. Os seus olhos é como chama de fogo. Ele está vestido de um linho branco, puro e fino. Ele tem um cinturão de ouro e os seus pés é como do latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Noiva, quando entra dentro da igreja no cortejo, ela não está nem aí para quem está vendo. Ela quer ver o noivo. A noiva entra dentro da igreja e ela quer ver o noivo. E o noivo, lógico, o cara, se tiver meio do lado, ele vem para o meio, porque ele quer ver a noiva. A noiva quer ver o noivo e o noivo quer ver a noiva. Que conversa é essa que eu estou preocupado em ver Abraão? Estou preocupado em ver Paulo? Estou preocupado em ver Isaac? Estou preocupado em ver Moisés e Daniel? Eu quero ver Jesus! Eu quero ver como Ele é! Ele é o noivo! E a qualquer hora isso vai acontecer! A trombeta vai soar! A igreja vai ser arrebatada, a igreja do Deus vivo vai começar a marcha nupcial da vitória. O céu vai parar, o céu vai regozijar. Eu e você somos a noiva. Se você é noiva, celebre o noivo, celebre a Cristo, exalte o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Orabaxeri calalabaxandarabacalabas. Orabaxori corobarraxandarabacas. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Ele seja exaltado. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Cuidado para você não abrir a boca e não falar bobagem sobre a igreja. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é linda, a igreja é limpa. A igreja é de Jesus, ela não é da terra. Você não é da terra, você é noiva. Vai chegar a hora do casamento e para sempre, sempre, e de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade, para sempre estaremos com o noivo. Aleluia. Quem pode exaltar? Quem é a igreja do Deus vivo? Abra sua boca e adore o Senhor.